Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus, verso por verso. Nós estamos falando do filho primogênito. Nós estamos usando o texto de Hebreus, capítulo 1, verso de número 6. E nós vamos continuar hoje no mesmo raciocínio. E o versículo diz assim, ó. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então veja que nós estamos falando de Cristo como o herdeiro de todas as coisas, o primogênito. E hoje nós vamos falar que ele é o primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Então nós vamos continuar estudando esse texto e nós vamos ver esse tema nesse texto, o primeiro de muitos. E outra vez, quando introduziu, veja que ele foi introduzido no mundo. No mundo, a palavra mundo aqui não é aion, não é cosmos, é oikomene, quer dizer a terra, a humanidade, certo? Tem esse sentido que ele foi introduzido de novo na terra entre a humanidade. Então por isso é usada essa palavra, certo? No mundo, então. Não no sistema social, porque o sistema social cosmos ele é regido, né, por Satanás. Também não no aion, porque aion significa eras, tempos. Mas na terra agora, na humanidade. Então essa palavra no grego, humanidade. Ele foi introduzido na humanidade como o primeiro de muitos. Então veja que ele é o único de Deus, o unigênito, porque ele foi enviado e foi gerado, certo? Por isso, ele é o único enviado, ele é o único gerado, ele é o único enviado por Deus e ele é o único gerado por Deus e por homem, no caso, o Espírito Santo e Maria. Então, ele é o unigênito e ele é o unigênito na posição dele. Ele é unigênito na natureza dele e ele é unigênito na sua obra perfeita, plena e completa. Agora aqui ele é introduzido de novo na humanidade, pela segunda vez. Agora ele é, não agora gerado, mas ele é introduzido. E ele é o primeiro a ser posto na terra pelo Espírito e pela palavra. Então ele é o primeiro que foi ressuscitado e colocado, introduzido na humanidade, na terra, pela palavra e pelo Espírito. E por isso que nós lemos em Colossenses capítulo 1, né, verso 18. Nós sempre temos que ler esse texto porque ele fala dessa verdade. Diz assim, 1,18, ele é o cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro primogênito a ser introduzido na terra, ressuscitando, voltando a viver pelo Espírito e pela palavra. Nós vemos então aqui em Hebreus, no livro de Hebreus aqui, onde nós estamos estudando, no capítulo de número 2, no verso de número 10, dizendo assim, Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele para quem são todas e mediante o qual todas as coisas existem, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Então veja que convinha a Cristo que trazendo muitos filhos à glória. Então veja, por que ele é o primogênito? Porque ele traria muitos filhos à glória, certo? Em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo de número 9, no verso de número 29, vai estar dizendo assim para nós, Romanos 8, 29, diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que Jesus, ele é o primogênito
entre muitos irmãos. Então isso quer dizer que ele é o primeiro de muitos irmãos semelhantes a ele. Ele é unigênito em obra, em caráter, né, em natureza, em posição, mas ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Então isso quer dizer que nós somos irmãos de Jesus, a semelhança de Jesus, como nós acabamos de ler aqui, filhos à imagem, né? Conforme a imagem do seu filho. Então veja que nós somos a imagem do Filho. Jesus é o primeiro a ter sido ressuscitado pela palavra e pelo Espírito, e de muitos, e esses muitos então está falando da igreja. A igreja se refere a esses muitos irmãos. Então veja que nós, quando a Bíblia fala de nós, fala do novo nascimento, fala que nós nascemos da água e do Espírito, ou seja, da palavra e do Espírito, assim como Cristo ressuscitou da palavra e do Espírito. Então veja que se a gente for abrir a nossa Bíblia aqui, nós vamos ver João capítulo 3, verso 3. Nós vamos ver aqui a palavra dizendo, Jesus falando para Nicodemos, nascer da água e do Espírito, certo? Se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino de Deus. E em João 3,5, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar, você não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer é que, assim como iria acontecer com ele, ele seria o primeiro a passar por esse processo de reviver, de ressuscitar, de nascer de novo pela água e do Espírito. Nós também deveríamos ter o mesmo processo que houve em Cristo, de nascer da água e do Espírito. Então Cristo é o primeiro ser a nascer de novo, a nascer da água e do Espírito. Então os muitos irmãos são aqueles que, à semelhança de Cristo, nascem da água e do Espírito também, ou seja, nascem da palavra e do Espírito Santo, como nós estamos vendo aqui nesses vídeos que falam de Cristo como primogênito. Agora em Tito, no capítulo 3, no verso 5, nós vamos ver aqui falando a mesma coisa, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, a salvação, a vida do reino, não tem nada a ver com as nossas obras de justiça que nós estamos fazendo ou deixamos de fazer, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, então a salvação, a vida no reino, as bênçãos, a vida de Deus tem a ver com a misericórdia de Deus, nos salvou. Ou seja, nós somos salvos pela lavagem, pela lavagem da regeneração, ou seja, a lavagem da palavra, da regeneração e da renovação do Espírito Santo, mostrando para nós que o que aconteceu com Cristo, ele é o primeiro a nascer da água e do Espírito, a nascer de novo. Nós também somos agora levados a ter essa experiência de nascer de novo, para estarmos sendo aqui o primeiro de muitos. Cristo é o primeiro e nós nascemos de novo, somos esses muitos que estamos nascendo à semelhança de Cristo. Isso também nós podemos ver em Efésios, na teologia de Paulo falando aos Efésios, no capítulo 2, no verso de número 4, nós vamos ver também esse mover do novo nascimento que aconteceu primeiro com Cristo, por isso ele é o primogênito, para depois acontecer conosco. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então veja que nos ressuscitou juntamente com ele. Então quando Cristo nasceu de novo da palavra e do Espírito, nós juntamente com Cristo nascemos da palavra e do Espírito também. Veja que Cristo havia morrido pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, Romanos 4:25. Então diz aqui que nós morremos com Cristo, certo? Fomos sepultados com ele. Quando Cristo morreu, nós estávamos morrendo também. E quando Cristo nasceu de novo, quando Cristo foi introduzido
quando Cristo nasceu de novo, quando Cristo veio ao mundo como o primeiro, nós estávamos em Cristo, nascendo de novo também, para ser os muitos à semelhança do primeiro, à semelhança de Jesus. Então veja que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, e a vida da ressurreição levou a Cristo ao trono. E a Bíblia diz aqui que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A vida da ressurreição também nos leva ao trono. Então veja que nós estamos vendo a doutrina do novo nascimento. Cristo é o primeiro a ter nascido de novo, da água, da palavra e do Espírito. E acontece conosco também, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos. E ser salvo é ter nascido de novo para se tornar o que Cristo é, o primeiro de muitos. Ele é o primeiro e, consequentemente, nós estamos seguindo o que aconteceu com o primeiro, com o cabeça. Ele é o primogênito, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então é nesse sentido que a igreja é o corpo também, que a igreja tem a mesma experiência que Cristo teve. Cristo foi salvo da morte pelo Espírito, pela palavra, e nós somos salvos da morte pelo Espírito e pela palavra também. Então Jesus ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro dessa nova criação. Nós lemos isso aqui, certo? Em Colossenses 1:15, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja que ele é o primogênito de toda a criação. Aí muitas pessoas interpretam isso que ele é o primeiro a ser criado, mas não, ele é o primeiro de toda a criação. Ele é o primeiro a ser criado nesses moldes de nascer da palavra e do Espírito, e nós somos esses muitos que nascemos também como Cristo, a sua semelhança da palavra e do Espírito. Então tem esse sentido de que todas as coisas no fim serão renovadas pela palavra e pelo Espírito. Todas as coisas vão renascer pela palavra e pelo Espírito. Todas as coisas da criação vão ter o mesmo processo que houve com Cristo e que está havendo com a igreja hoje. Tudo isso acontecerá com todas as criações, por isso ele é o primeiro de toda a criação. Ele é o primeiro a ser criado, no sentido de ter sido nascido de novo, introduzido no mundo. Ele é o primeiro, sim, que criou e que fez todas as coisas. Ele é o primeiro que foi criado pelo Espírito e pela palavra. Antes ele já existia. Nós estamos falando dele como filho, nós estamos falando dele como Deus homem, homem Deus, nós estamos falando dele como aquele que veio para salvar todas as coisas. Ele é o primeiro dessa nova criação, certo? Ele é o homem glorificado. Ele está hoje como homem que está glorificado. Ele está hoje com seu corpo de homem, mas esse corpo de homem glorificado. Agora veja o que diz a Bíblia aqui em Filipenses, no capítulo 3, no verso de número 21, o qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Então veja que Paulo está dizendo que assim como o corpo de Cristo foi transformado no novo nascimento, na ressurreição e na glorificação, nosso corpo também será a sua semelhança. Por isso ele é o primeiro a ter esse corpo. Ele é o primeiro a ter um corpo glorificado, de homem-deus, de Deus-homem, e nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Ele é o primeiro, ele é o primogênito, e nós teremos o corpo como dele. Então os anjos, em todas as suas categorias que nós estudamos, seja o arcanjo, seja os serafins, os querubins, sejam dominadores, sejam tronos, o que seja, todos não possuem esse corpo, somente Cristo e a igreja. Homens naturais não possuem esse corpo. Esse corpo foi dado ao Filho e àqueles que nascem de novo. Então esse corpo é para homens remidos e glorificados. Ele é o primeiro a ter esse corpo remido e glorificado.
e nós teremos o corpo remido e glorificado como ele. Por isso ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o primeiro, ele é o primogênito. Nós vemos esse princípio na lei do Velho Testamento, que o primogênito era o herdeiro de todas as coisas, e nós até estudamos isso em Jacó, né, que Jacó ele toma o direito da primogenitura de Esaú, certo? E era o direito de ser o primeiro. Olha só, esse era um direito muito importante, porque o primeiro era o herdeiro de tudo. Então Cristo é o herdeiro de tudo e todas as coisas estarão debaixo do seu domínio. Nós somos chamados, a igreja é chamada de igreja dos primogênitos. Veja, que olha só, nós somos chamados de igreja dos primogênitos. Nós estamos vendo isso aqui em Hebreus 12, 23, diz assim: a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos justos, aperfeiçoados. Veja que a palavra está nos chamando de igreja dos primogênitos. Por quê? Porque nós vamos herdar com Cristo todas as coisas. Então nós, a eclésia, os tirados para fora de Adão, os tirados para fora do mundo, foram enxertados em Cristo, são o corpo de Cristo. Cristo é o herdeiro de tudo, então nós somos primogênitos com Cristo. É esse sentido de Hebreus 12, 23, que nós como corpo temos parte, fazemos parte da primogenitura de Jesus, porque Ele é o primeiro e nós somos esses muitos que foram gerados como Ele, nós somos o corpo, então por isso nós somos chamados de igreja dos primogênitos, porque nós vamos herdar com Cristo todas as coisas. Nós podemos ver isso, a carta aos Romanos, né, com mais clareza ainda no capítulo 8, no verso de número 17, que diz assim: se somos filhos, glória a Deus, nós somos filhos. Esse é o sentido de ser muitos do primeiro, né? Nós somos filhos, certo? Também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então veja, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que Cristo herdará, nós herdamos também, certo? E dentro disso tudo, nós vemos Efésios, capítulo 2:10, diz assim: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Criados em Cristo Jesus, criados da mesma maneira que Cristo foi criado. Cristo foi criado quando ele foi introduzido, certo? Quando ele ressuscitou e ele se tornou o primeiro. Como ele foi criado? Pela palavra e pelo Espírito. Como unigênito, ele foi enviado e gerado. Como primogênito, ele foi ressuscitado pela palavra e pelo Espírito. Então, nós somos criados em Cristo. Da mesma maneira que Cristo foi criado, no sentido de ser pela palavra e pelo Espírito para ser o primogênito, não para ser o unigênito, nós somos criados em Cristo. Então, Ele é a matriz de todos nós, Ele é o primeiro de todos nós, e nós somos suas cópias, ou seja, nós somos a sua imagem, nós somos feitura sua, nós somos o poema que saiu do próprio Cristo. Então, o que Cristo é, nós somos também, porque nós estamos em Cristo, né? Nós pertencemos a Cristo, nós estamos em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esse é o sentido do primeiro de muitos. Aplicação pessoal. Nós temos que aplicar isso à nossa vida. Nós não podemos falar que nós somos pecadores, miseráveis, cegos, pobres, nus, fracos, indefesos. Não, nós somos cópias de Jesus. Jesus é a matriz, nós somos a sua cópia, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos herdeiros de Cristo, nós somos a igreja dos primogênitos, certo? Nós somos herdeiros também de todas as coisas, assim como Cristo é o herdeiro, porque nós estamos em Cristo. Nós precisamos confessar que nós estamos no cabeça, e por estarmos no cabeça, nós temos tudo que o cabeça tem. Nós precisamos confessar
E em Cristo nós também somos os primogênitos da criação. Nós somos a igreja, os tirados para fora, a igreja dos primeiros, a igreja dos primogênitos. Essa é a nossa aplicação. E nós devemos ter essa confissão na nossa boca. Nós devemos tirar as outras confissões, os outros tipos de palavras que a religião tem nos ensinado, que o sistema religioso nos ensina, e começar a confessar o que a palavra diz de nós e o que a palavra diz de Cristo. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!